A ficção científica é um catalisador para a criatividade. É um aviso e um guia para a humanidade, uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, e por mais fantasioso que seja o cenário, é um reflexo, inclusive, de nossa própria humanidade. Sonhar com um mundo onde as possibilidades são ilimitadas é uma parte fundamental do que nos faz humanos. E mesmo que saibamos que muitas delas estão além dos limites da realidade, continuamos a sonhar com o que seriam essas inovações se pudessem assim existir. Nesse sentido, vamos falar sobre quais são as 3 tecnologias que fazem falta e poderiam ser inventadas o mais rápido possível. Em um artigo de 1978 no The New York Times, escrito por Carl Sagan, físico famoso e ávido leitor de ficção científica, podemos descobrir a seguinte mensagem: o maior significado humano da ficção científica pode ser como experimentos mentais, como tentativas de minimizar choques futuros, como contemplações de destinos alternativos. Essa é a parte da razão pela qual a ficção científica tem um apelo tão amplo entre os jovens. É aqueles que viverão no futuro. Porque você deve ter notado isso, quando a gente estava crescendo, pelo menos a minha geração, o espaço era o foco da ficção científica. Né? Muita gente queria ser astronauta. Arthur Clarke, Isaac Asimov, exatamente. Kurt Vonnegut. Né? Imagine, eu estava lendo quando era moleque ir para uma das luas de 2001, Odisseia do Espaço. Sim, né? e bom. Minority Report é um daqueles filmes promissores sobre as possibilidades de um futuro, inclusive, voltado para essa mesma tecnologia avançada. Ele apresenta algumas tendências futuristas que nos deixam pensativos sobre o que realmente poderia vir pela frente. Como exemplo disso, um dos mais famosos, o filme De Volta para o Futuro, lançado assim há mais de 30 anos, onde o personagem viaja para o ano de 2015 e se depara com a evolução tecnológica. Várias das invenções citadas no filme se tornaram reais e já outras estão longe ou sequer chegaram perto de existir. Minority Report segue o mesmo caminho ao nos transportar para um futuro repleto de tecnologia avançada. Um dos aspectos mais notáveis desse filme é a representação de hologramas tridimensionais que permitem ao personagem principal, interpretado por Tom Cruise, reviver memórias de sua família. E até aqui tudo bem, né? Mas essa tecnologia que foi retratada no filme cria uma ilusão de que imagens e vídeos estão realmente em nosso mesmo espaço e que são projetados trazendo aquela mesma sensação que nós teríamos ao tocar ou interagir com objetos físicos. Esses hologramas dependem do resultado com a forma que interagem com a luz para se projetar, diferente das imagens em telas 3D que estamos acostumados a ver, que contam com um tipo de ilusão de ótica e de profundidade para isso. Em outras palavras, essa é uma tecnologia que ainda não existe em nossa realidade, mas realmente seria incrível se existisse. Quem nunca desejou a habilidade de se teletransportar? A ideia de escapar do trânsito caótico após um longo dia de trabalho ou de chegar instantaneamente a um compromisso para o qual você está atrasado é realmente uma fantasia que muitos desejam que se tornasse realidade. O conceito de teletransporte tem sido uma pedra angular na cultura popular, particularmente na ficção científica, inclusive. Embora pareça ser um conceito tirado diretamente da ficção científica, a boa notícia é que o teletransporte, de uma forma mais simples e, é claro, já existe. A má é que ele ainda está muito distante do que nós vemos em séries e filmes, como no épico Star Trek. Isso aí é muito interessante, né? Porque, aliás, a treta que se cria entre a galera dos Trekkers, né? Com a galera do Star Wars é isso, né? Que o Star Trek, ele é muito mais científico, embasado em coisa científica. Muito mais. Então, assim... É um sci-fi mesmo. Star Wars é fantasia. Exato. Um transportador ou teletransportador é uma máquina que faz possível o teletransporte inventado no século 22, conforme vemos em Star Trek. Basicamente, o teletransporte pressupõe a transformação de matéria em energia para a posterior rematerialização do mesmo objeto teletransportado. É o processo de moção de objetos de um lugar para o outro em um curtíssimo espaço de tempo e sem a passagem por algum espaço intermediário. É isso.
É uma ideia que aparentemente está muito à frente de nosso tempo, e com toda a razão, mas será que a ciência não poderia transformar mesmo essa visão em realidade? Exato, cara. Já parou? Não, quando eu pensei isso, tá sempre destruindo o cara e construindo em outro lugar. Tu entraria numa máquina sabendo que vai morrer? Nunca. Exato. Nunca. E eu acho que todo mundo olha os filmes que tem máquinas de teletransporte e a pessoa fica tipo... Pô, eu queria. Já pensou que legal transportar pra Andrômeda agora? Então, essa é a máquina que você falou. Então imagina que não tem um teletransporte. Isso. Te lê, escaneia e ele é capaz de replicar isso. Na tese, um teletransporte funcionaria assim. Ele seria basicamente um copiar e colar na vida real. Uma máquina que escaneia tudo e faz... Só que para isso funcionar, a postura fisicalista tem que ser meio que a certa. Então a consciência ela é gerada no meu cérebro pela organização dos meus átomos e neurônios e como tudo está organizado ali. Então se eu fizer uma cópia exata, eu saio no resultado da máquina de teletransporte. Só que a gente não tem muitos motivos fortes hoje para acreditar que é isso mesmo. Enquanto isso, em nossa realidade de verdade, temos um tipo de tecnologia que existe e é capaz de fazer uma espécie de teletransporte quântico. E nós devemos ter muito cuidado quando temos a palavra quântica no meio de alguma história. Isso aí torna uma história muito difícil de ser acreditada como verdadeira. Na física quântica, o que são transportados, inclusive nesse sentido, através dessa invenção, não são as partículas em si, mas informações sobre elas. Ou seja, quando eu quero teletransportar algo de um ponto A para um ponto B, o que na realidade acontece é que aquilo que aparece no ponto B seria então uma cópia, enquanto o original não teria uma palavra melhor para usar agora nesse caso, mas enquanto isso a original seria destruída no ponto A. Esse teletransporte quântico que existe em nossa realidade só é possível por causa de um fenômeno que os cientistas chamaram de entrelaçamento. Um sistema de comunicação instantânea entre partículas, onde essas informações quânticas seriam então compartilhadas. Embora o teletransporte quântico esteja longe de nos permitir escapar do trânsito ou de chegar instantaneamente a compromissos, ele exemplifica a capacidade da ciência atual de sempre tentar quebrar algum conceito que antes era praticamente impossível de ser quebrado, mesmo que essa realidade seja tão complexa quanto a ficção científica. O ano é 2019. Los Angeles, na Califórnia, está em volta de uma atmosfera sombria e futurista, como previsto então no icônico filme Blade Runner, lançado em 1982. A população mundial diminuiu nessa história. Muitos emigraram para colônias no espaço e androides foram produzidos com técnicas de bioengenharia e, naturalmente, como a gente pode esperar de uma ficção científica distópica, esses mesmos androides acabaram se virando contra a humanidade. Nesse mesmo filme, também vemos que em nosso planeta a poluição atingiu níveis dramáticos, sim, e carros voam. Toda vez que pensamos em uma previsão do futuro, é impossível não mencionar os aguardíssimos, então, carros voadores. E com Blade Runner não foi diferente nessa história. O protagonista, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, pilota um carro voador da polícia nesse filme. Carro voador esse que, inclusive, era muito bem detalhado em seu interior. Sim, o interior dos veículos voadores de Blade Runner são repletos de equipamentos tecnológicos, lembrando muito, em certas cenas, algo parecido com uma cabine de avião. Chama a atenção, no entanto, que os ocupantes desses carros não estejam com cintos de segurança. É que esse equipamento só se tornou obrigatório na Califórnia depois do lançamento do filme. Inclusive, qual criança nunca sonhou em ter um carro voador, né? Acredito que tanto eu como você já imaginou algum dia alguma coisa parecida. E essa ideia foi ilustrada em diversas animações infantis também, como Jetsons, filmes como De Volta para o Futuro, Star Wars e inclusive o épico Quinto Elemento. Esse filme concedeu várias ideias futuristas ao longo da história, e um exemplo é o conceito dos androides. Mesmo quando fazemos robôs de uma forma mais humana, como a Sofia da Russell Robotics, eles ainda ficam muito longe daqueles que apareciam nesse filme, que lutavam contra caçadores e faziam poesia com lágrimas na chuva. Em contrapartida, no mesmo filme de ficção científica, uma das formas encontradas para mostrar que se trata
do futuro era a possibilidade de fazer videochamadas, algo comum que ocorre nos dias de hoje. Neste caso, pode-se dizer que a realidade superou até a ficção em tecnologias. Mas algumas das previsões do idealizador Ridley Scott falharam. Tal como em muitos outros filmes, os carros até então, nessa terceira década do século XXI, ainda não são voadores. No entanto, apesar dos progressos feitos nessa área, quer no Japão, quer nos Estados Unidos, ainda não existem carros aéreos em circulação. Mas aqui estamos de fato no terreno da ficção científica. Talvez a tecnologia nos surpreenda, mas o que não podemos garantir no momento é que será tão cedo assim. Valeu!